Tá, fecha-me a porta, obrigado. Boa tarde, boa tarde. Olá, muito boa tarde, meninos e meninas, senhoras e senhoras. Já só que ainda estou aqui a buscar aqui uma coisa que eu preciso. Então, como é que correu? Já fizeram algum de vocês? Já fez a avaliação de ontem? Ainda não? Com calma, ok? Eu só estou a perguntar por perguntar, não é preciso estarem aí já todos. Normal, por isso é que eu vos estou a dizer, façam com tempo. Ok? Pronto. Mas já vamos falar um bocadinho sobre isso, também por causa da avaliação, que é para depois começarmos a aula, está bem? Só que agora, deixem-me só pôr aqui a organizar isto, que é para depois vermos estas coisinhas todas direitinhas. E já falo com vocês também para deixar entrar toda a gente, como é óbvio. O que é que ficou isto aqui? Não percebi porque é que ficou isto aqui, mas pronto. LOL. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu vou sair e entro já, está bem? Eu vou sair e entro já. Não há mal nenhum. Lembrem-se só do prazo final, ok? E se precisarem de mais prazo, a única coisa que vos acontece é a situação de terem que pagar, por exemplo, 10 euros, lá-vos mais 15 dias. Se terminarem tudo antes do prazo, maravilha. Depois as aulas ficam sempre, mesmo que depois termine o prazo, vocês já estão as aulas feitas, as aulas ficam sempre depois disponíveis para vocês reverem. Agora, terminar, fazerem a avaliação e ficarem aprovados sem aquele prazo, ok? Que é para vocês também andarem da perna, senão é hoje faço, amanhã não faço e daqui a meio ano ainda estamos aqui a fazer, ainda estão aqui a fazer as aulas e não faz sentido nenhum. Dê-me só um bocadinho que eu vou sair e entro já para ver se desaparece aquilo que está ali. Só um bocadinho. Ou deixem-me fazer só refresh. Continuam a ouvir, certo? Está tudo ok? Ah, ok, pronto. Ora bem, deixem-me ver quantos é que já estamos. Que é para não estar aqui, já estamos 17. Portanto, boa tarde mais uma vez a todos. Isto aqui, entretanto, subiu. Pronto. Em relação... já estamos 17. Depois, o pessoal que vai entrando, depois eu no final, se calhar, volto a repetir. Primeira coisa, antes de começarmos a aula, é a avaliação de quinta-feira. Ok? Como sabem, quinta-feira é feriado. Portanto, não vai haver direto. O que vai acontecer é que logo de manhã, quem tiver a oportunidade, entra na aula de avaliação, tem lá uma aula de revisões, tem lá, é dito no vídeo as palavras-chave e vocês fazem, se quiserem, a avaliação. Mas primeira coisa que eu vou dizer, só faz sentido fazerem a avaliação. Lembrem-se que a avaliação de quinta-feira vai avaliar as 11 primeiras aulas. Se vocês tiverem alguma aula por fazer, certo? Eu acho que não faz sentido nenhum vocês fazerem a avaliação, porque se a avaliação tem as 11 primeiras aulas, dessas 11 primeiras aulas vocês não fizeram algumas ou não fizeram uma, não faz sentido nenhum vocês estarem a fazer a avaliação. Ok? Não há prazo, vocês... É outra pergunta que fazem. Não há prazo, mais uma vez, para fazerem a avaliação. Aquilo é uma avaliação interna. O que há prazo? O único prazo, e vou voltar a repetir que existe, é os tais, no mínimo, mais 5 dias após a data da última avaliação. Portanto, não há prazo para fazerem... Vai lá estar sempre disponível. Agora, o meu conselho é, só devem fazer a avaliação de quinta-feira, certo? Se já tiverem concluído todas as aulas para trás. Senão, não faz sentido nenhum. Mas quem quiser fazer, durante quinta-feira, mesmo que tenha aulas para trás, é tudo igual. Vocês podem entrar, podem
Até lá uma aula de revisões, vem a aula de revisões, registam as palavras-chave que tem lá na aula, metem as palavras-chave, fazem a avaliação, passaram na avaliação, fazem testes de treino, que tem lá testes de treino sobre as 11 primeiras aulas. Metem as palavras-chave, fazem a avaliação, passaram, a avaliação fica feita, mesmo que vocês tenham aulas para trás por fazer. Agora, o meu conselho é, acho que não faz sentido nenhum, se vocês têm ou aula 4, ou aula 5, ou aula 6, ou aula 7 por fazer, ou aula 1, ou etc., não faz sentido nenhum vocês estarem a fazer a avaliação. Mas ela permite fazer a avaliação, a Drybox permite, desde que façam a avaliação na quinta-feira. Quem quiser depois, concluiu as aulas, por exemplo, na quinta-feira. Na sexta pode fazer a avaliação, no sábado pode fazer a avaliação, no domingo pode fazer a avaliação. Portanto, não há data, vou repetir outra vez, não há data limite para vocês fazerem a avaliação. Por isso, estejam à vontade. A última data, a única data que existe, a única validade que existe é os tais 5 dias após a data. Já não me lembro que data é, isso é fácil, é vocês virem lá. Se for 20 de outubro, por exemplo, é 25 de outubro que termina. Portanto, já não me lembro. Na altura falámos. Pronto, é a data, 21 de outubro, é a data da última avaliação? É isso, Maura? Ou já estás a contar com os 5 dias? Pronto, então acrescentem no mínimo, por exemplo, posso-vos dizer que na última turma nós demos 8. Portanto, o normal é nem ser 5, mas eu digo sempre 5, que é para vocês estarem a contar com 5. Portanto, 21 com 5 dá até dia 26. E 26 supostamente é a data limite. Vocês têm que ter tudo concluído. Se não tiverem, é só aquela situação, ok, são 10 euros às vezes, dá-vos mais 15 dias. E depois vocês terminam dentro desses 15 dias e as aulas ficam sempre disponíveis até vocês irem a exame. Como quem terminar dentro do prazo, chega aquele dia, continuam as aulas sempre abertas. Ok? Aquilo só bloqueia, só pede pagamento para quem não concluir até aquela data. Só. Pronto, quinta-feira, como eu disse, para quem entrou depois, é um vídeo, portanto, vocês entram, vai ficar disponível logo de manhã, possivelmente, portanto, não precisam estar a chegar às 18h30, porque não vai ser gravado, não vai ser em direto às 18h30, portanto, vai ter lá um vídeo, vocês entram na Drybox, vai ter lá ver vídeo-aula, vocês assistem, aquilo no início tem logo as palavras-chave, as palavras-chave estão logo no início, mas a aula continua, porque eu disse assim, quem tem dúvidas, na altura, quando gravei aquela aula, eu disse assim, quem tiver dúvidas, eu vou abrir e vou estar aqui mais um bocadinho para tirarmos dúvidas de matéria que vocês, inclusive, tem lá da cedência de passagem, até não sei se eu acho que recordo-me mais ou menos, acho que até tem lá, fizemos um teste em grupo, portanto, quem quiser ver a aula toda, mas no início vai ter logo as palavras-chave para quem quer simplesmente as palavras-chave e não quer assistir à aula de dúvidas, para meter as palavras-chave, fazer testes de treino e fazer a avaliação. Quem quiser ver a aula de revisões e aproveita, porque as dúvidas que esses vossos colegas na altura colocaram pode ser, e normalmente são, as dúvidas que vocês vão ter, nomeadamente a situação da assistência de passagem, que eu voltei basicamente a dar a aula da assistência de passagem nessa aula de revisões. Ok? Mas falámos de outros aspectos, falei mais uma vez da tabela de velocidades, que também é um problema, às vezes, vocês conseguirem encacar, não é? Meter na cabeça aquelas velocidades. Também lembro-me de qualquer coisa de ter falado. Foi muito mais uma aula de vos dar muitas dicas às vezes para responderem aquela situação de vocês respondem a 30 perguntas, não respondem a 30 imagens. E às vezes vocês enganam-se porque estão a olhar para a imagem. E a imagem está lá muitas vezes só para vos confundir. Ok? Portanto, tem lá essas dicas todas. Portanto, vocês, entretanto, façam como quiser. Se quiserem ver aulas de revisões, vejam. Como eu disse, até já vos estou a dar uma pista. As palavras-chave estão logo no início. Portanto, quem não quiser ver a aula de revisões, simplesmente recolhe as palavras-chave. Certo? Há muita gente que depois diz-me Bruno, eu não vi as palavras-chave, começam a pôr o vídeo para a frente e depois, claro, no meio da aula não vai estar lá palavras-chave nenhuma porque eu digo-as logo no início. Portanto, normalmente eu penso que vai ser assim. Penso que é essa aula, porque eu já gravei várias, eu acho que é essa que está. Mas pronto, vocês vão vendo o vídeo com calma e vão vendo, ok? Está lá de certeza as palavras-chave. Ora bem, se alguém tiver alguma dúvida em relação agora a isto, final da aula. Porquê? Porque hoje também temos bastante matéria para dar. Vamos terminar a parte das manobras. Está aqui. Portanto, vamos dar manobras essenciais. Manobras que é uma aula que, ok, vai-vos sair muita teoria, mas atenção, por exemplo, mudança de direção. Não é para vocês depois o instrutor prático estar-vos a perguntar olha, como é que mudamos de direção à direita? Como é que mudamos de direção à esquerda? E vocês fazerem tudo torto quando estiverem a conduzir. Portanto, repare, é das aulas que mais existe ligação entre o que nós vamos dar teoricamente e vocês vão ter que aplicar
na prática, principalmente esta situação da mudança de direção. A ultrapassagem, nem tanto, porque normalmente nós não vamos ultrapassar, vamos ser ultrapassados, mas pode acontecer, e nomeadamente a situação que acontece agora, da situação de nós ultrapassarmos veículos de duas rodas, que temos que dar 1,5 m. Isso é uma ultrapassagem, ok? E pode-vos acontecer, obviamente, em exame e nas aulas, apanharem veículos de duas rodas, seja velocípede, seja motociclo simples, etc. E que vocês tenham que cumprir a regra da ultrapassagem. Obviamente é muito importante. Depois vamos dar a inversão de sentido de marcha e como é que a mesma se faz, ok? O marcha atrás, para que é que serve e quando é que ela pode ser utilizada. E depois, que é onde vamos perder um bocadinho mais de tempo, vamos falar da paragem de estacionamento. Que normalmente vocês dizem, ok, eu estacionei mal o meu veículo, vou pagar uma multa. Vamos ver que há aqui muitas paragens e estacionamentos que são consideradas graves e muito graves. Portanto, locais onde nós paramos e estacionamos e que vai ser considerado grave e muito grave. Portanto, é parte dela que até vamos perder mais um bocadinho de tempo. Ok? Portanto, depois vamos ver quando é que é proibido, certo? Distâncias, vamos falar em distâncias e vamos falar também no que é considerado estacionamento abusivo. Ok? Portanto, é uma parte da aula que vai demorar mais um bocadinho, esta parte final, ok? E por isso temos que guardar aí um tempinho para isto. Certo? Preparados? Preparados para as manobras? Sim? Siga para bingo? Ok. Já estamos aqui 22, muito bem. Ora bem, vamos então iniciar. E vamos iniciar com a manobra de ultrapassagem. Ok? Ora bem, ultrapassagem é a manobra que nos permite passar a circular à frente do outro veículo que ia antes e à nossa frente e que de repente ficou atrás de nós. Portanto, a ultrapassagem é a manobra que nos permite passar à frente do outro veículo que circulava no nosso sentido. Só é permitido efetuar esta manobra em local próprio, ok? Portanto, temos que observar sempre se o local é adequado ou não à manobra e de forma, e esta parte vai ser comum a todas as manobras que vamos dar hoje, seja a marcha atrás, seja a inversão de sentido de marcha, seja a mudança de direção, nunca vamos poder efetuar nenhum tipo de manobra que cause perigo ou embaraço aos outros utentes. Ok? Uma coisa muito importante, não é considerado ultrapassagem quando existe várias vias de trânsito com uma grande intensidade de trânsito, e isto nós já falamos, e uma fila anda mais do que outra. Se uma fila anda mais do que outra, isso não é considerado ultrapassagem. Chama-se trânsito em filas paralelas. Portanto, chama-se trânsito em filas paralelas. Quando temos várias vias de trânsito, todas elas cheias de veículos, e há uma fila que anda a mais. Se anda a mais, aquele veículo não está a ultrapassar nem para a esquerda nem pela direita. Trânsito em filas paralelas. Regra geral, a ultrapassagem deve fazer-se pela esquerda. Portanto, regra geral, vocês estão... Vou pôr aqui no início do vídeo. Nós estamos atrás do veículo e, como vocês estão a ver aí, regra geral, a manobra de ultrapassagem, não nestas condições, porque ainda por cima vem um carro de frente, certo? Então, vamos verificar já o antes, o durante e o após a manobra, mas começamos por dizer que, regra geral, esta manobra é executada pela esquerda. É uma manobra extremamente perigosa, porque, regra geral, nós vamos estar momentaneamente a circular em sentido contrário ao nosso. Ou seja, como vocês estão a ver aqui, não quer dizer que seja sempre, mas, regra geral, quando nós fazemos isto, este bocadinho aqui, nós estamos o como? Nós estamos contra a mão. Estamos a circular em sentido contrário ao nosso. Por isso é que ela é perigosa. Mas também é perigosa porque, para nós executarmos esta manobra em segurança,
devemos fazê-la o mais rapidamente possível. Ou seja, o que é que este veículo que nós estamos a ultrapassar, desculpem, o veículo que nós estamos a utilizar para ultrapassar, este que vai fazer um movimento para a esquerda, o que é que nós temos que fazer? O que é que o condutor tem que fazer? Aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade? Nós vamos ter que aumentar. Mais um motivo para que esta manobra, como existe um aumentar da velocidade, acontecendo alguma falha, certo? Vamos bater com mais velocidade. Outra situação em que torna esta manobra também perigosa é a situação de não ser, regra geral, uma manobra praticada. Vocês normalmente não existe em situação nenhuma, apesar de vocês no simulador, nas aulas de simulador, vai ter a prática, quer pela direita, quer pela esquerda, vocês vão ter lá um exercício para fazerem ultrapassagem, ok? Mas, regra geral, nas aulas de condução, nas aulas lá fora, nas aulas de rua, não é muito normal acontecer esta situação da ultrapassagem. Ok? Portanto, por isso e por estes três motivos essenciais é sem dúvida uma manobra perigosa. Aumentarmos a velocidade, regra geral, circulamos em sentido contrário ao estabelecido, certo? E é uma manobra que, regra geral, não é praticada diretamente, porque não acontece com muita frequência nas aulas de condução. Okay? Não quer dizer que não tenham que fazer e não quer dizer, especialmente na situação que eu já falei dos veículos de duas rodas, que hoje em dia acontece muito, não se esqueçam da distância lateral de 1,5 m. Vocês, nesse momento, estão a ultrapassar um veículo de duas rodas. Ok? Como eu estava a dizer, regra geral, ela é executada pela esquerda, podendo ser, e atenção a isto porque sai lá, podendo ser executada pela direita, certo? Em duas situações e há um veículo que pode ser ultrapassado pela direita, que é o veículo sobre carris que vocês estão a ver aí. Ok? Portanto, vamos falar já nas duas situações que nós podemos ultrapassar pela direita. Neste momento, porque está aqui nesta parte do vídeo, eu vou aproveitar e vou já explicar. O veículo sobre carris, quando em movimento, tem que ser ultrapassado pela direita, como está a fazer o carro amarelo e como está a fazer erradamente, ou como não pode ser executada como está a fazer o carro que passou a ser o vermelho. Portanto, um veículo sobre carris deve ser ultrapassado. Quando em movimento, deve ser ultrapassado pela direita. Quando imobilizado, pode ser e deve ser ultrapassado pela direita, desde que exista, vocês já vão perceber o que eu estou a dizer, placa de refúgio para os peões. Ou seja, ele está parado, estão a sair os passageiros, tem que existir aquela plataforma. Estão a ver ali? Neste caso, ele está ali parado, nós ultrapassamos pela direita normalmente porque existe uma placa de refúgio, ou seja, essa parte de cimento que tem por onde os peões que saem do veículo sobre carris, ok? Tem lá um espaço de segurança. Ok? Portanto, um veículo sobre carris é ultrapassado pela direita quando em movimento, quando parado é ultrapassado pela direita desde que exista placa de refúgio para os peões. Placa de refúgio é aquilo que vocês estão a ver ali, aí no meio, onde tem o sinal da obrigação. Ok? Toda a gente entendeu o que eu estou a dizer, certo? Ótimo. Em relação à situação que eu estava a falar, do veículo, em termos de veículos, podemos ultrapassar pela direita. É esta situação que vocês estão a ver aqui. Sempre que um veículo que vá à nossa frente manifesta a intenção de mudar de direção à esquerda, ele encosta-se, vamos ver daqui por um bocadinho, encosta-se ao eixo, e dos motivos para ele se encostar ao eixo é para permitir, regra geral, porque nem sempre vamos ter espaço, mas sempre que exista espaço, a gente consiga ultrapassá-lo pela direita. Portanto, pode ser ultrapassado um veículo pela direita sempre que esse veículo manifesta a intenção e nos deixe espaço, e é obrigatório ele deixar-nos esse espaço, desde que a via o tenha, ok? Certo? Para nós, então, conseguirmos ultrapassar pela direita. A outra situação é quando o outro veículo manifesta a intenção de estacionar ou de ir estacionar do lado esquerdo
da via. Ou seja, ele ao fazer o pisca da esquerda para se encostar à esquerda, para estacionar do lado esquerdo, deixa-me espaço e eu aí posso então ultrapassá-lo pela direita. Está entendido? Por exemplo, esta situação aqui, em que ele vai mudar a direção à esquerda, mas imagina que tinha ali um parque. Se tivesse um parque do lado esquerdo, ele encosta-se à esquerda para estacionar, okay, do lado esquerdo da faixa de rodagem, então nós conseguimos ultrapassá-lo pela direita. Fora esta situação, fora estas situações, estas duas situações, os veículos só podem, ou seja, regra geral, a manobra de ultrapassagem é executada pela esquerda. Ok? Como eu disse, a ultrapassagem é uma das manobras mais perigosas e dá origem a graves acidentes. Sendo assim, o condutor deverá tomar sempre as devidas precauções. E é isto que eu falei há bocadinho, do antes, do durante e do após. Ok? Portanto, nós temos que ter cuidado nesta manobra antes de iniciarmos, durante essa mesma manobra e após essa mesma manobra. Porque o importante é que ela seja executada em condições de segurança. Ok? Certo? Entendido ou não? Antes de ultrapassar, certificar-nos de que não existe sinalização a proibir. Já demos os sinais de proibição que nos proíbem a todos os veículos com 3 ou mais rodas, que proíbe aos pesados, que proíbe aos motociclos. Atenção à situação da marca rodoviária, principalmente, obviamente, a linha contínua. Não se esqueçam, a linha contínua, ok? A linha contínua diretamente não proíbe ultrapassagem. Mas, como não pode ser pisada nem transposta, regra geral, vai-nos ser impedidos de executarmos uma manobra de ultrapassagem por ter a linha contínua. Mas, diretamente, ela não proíbe a ultrapassagem. Ok? Portanto, antes de ultrapassar, deixem-me saber o que é que se passa aqui. Ok. Antes de ultrapassar, ok? Não nos podemos então esquecer de verificar a existência de sinalização que proíba. Se existe boa visibilidade e se o local é apropriado para efetuarmos a manobra. Que não pode existir perigo de colidir com veículos que circulem quer no nosso sentido, quer em sentido contrário. Portanto, terem sempre atenção se não existe esta probabilidade de virem principalmente veículos em sentido contrário ao nosso. Ok. A faixa de rodagem se encontra livre em toda a extensão necessária para iniciarmos e concluirmos a manobra. Ok? Se a largura da mesma é suficiente para fazermos a manobra, ok? E certificarmos sempre se vamos poder retomar a nossa posição de marcha, ou seja, retomar a direita, sem perigo para aqueles que aí transitam, ou seja, sem perigo para aqueles que nós acabamos de ultrapassar. Ok? Portanto, temos que ser sempre o mais cuidadosos possíveis. Nenhum condutor que circula, ou seja, devemos certificar-nos que nenhum condutor que circula no mesmo sentido ou no sentido contrário também tenha iniciado ele uma ultrapassagem. Ou seja, imagine que vocês vão iniciar uma ultrapassagem e, por exemplo, o veículo que vem atrás de nós já está a fazer o mesmo a nós. Obviamente que não. Ou então verificarmos se não vamos iniciar a manobra e vem um carro de frente que está a ser ultrapassado. Portanto, obviamente temos que verificar esta situação todas. Não se esqueçam aqui, e nós já falamos nisto, e é muito importante, não se esqueçam aqui daquela visibilidade, daquela visão que nós falamos. Qual é a visão mais importante? Reparem, eu já falei nisto, e é uma das perguntas que está neste tema. Visão mais importante para a realização da manobra de ultrapassagem. Qual é? Leonardo, isso campo visual
é o que nós temos, campo visual, não é nenhum tipo de visão. Nós falamos na cromática. Diogo, essa é que toda a gente responde e erra. A Maura está certa, porque foi essa que eu disse. Estereoscópica. Qual é a estereoscópica? Ainda se lembram? É que nos dá a capacidade de quê? Avaliar as distâncias. Ver ao longe. Por isso é que ela é mais importante, porque primeiro nós precisamos de ver se temos espaço ou não para iniciar e concluirmos a manobra. A periférica é à volta, e isso é muito mais reduzida do que a estereoscópica. A estereoscópica é mais aprofundada, mais ao longe. E para além disso é aquela que nos dá aquela capacidade de vocês sentirem, por exemplo, a velocidade, mais ou menos a velocidade que o outro veículo vem. E controlarem essa a parte. É claro que vai aumentando com a experiência. Okay? Mas esta sim, visão estereoscópica, é a visão mais importante para a realização da manobra de ultrapassagem. Esta pergunta sai muitas vezes. E por isso é que eu estou aqui. E já tínhamos falado, e eu estou a repetir aqui. Ok? Mas nunca iniciar uma ultrapassagem se o condutor que vai à nossa frente manifestou a mesma intenção. E não se esquecer nunca de guardar a distância lateral mínima de 1,5 m, ok? Na ultrapassagem de velocípedes e motociclos. Ok? Abnildes, confirmem com o Abnildes, falámos ou não falámos? Aliás, logo no MSR, logo no primeiro módulo. Logo no primeiro módulo, falámos na visão cromática, que era das cores, falámos na visão noturna. Avenildo, foi numa das aulas, ou foi na de sexta ou foi na de sábado. Penso que foi na de sábado. Se for a aula de sábado do MSR, o primeiro módulo está lá. Certo ou não? Já agora os outros que confirmem. Falamos destas todas, eu sei que falamos. Se não foi na de sexta-feira, se não foi na de sexta-feira logo, se calhar até foi mesmo. Eu acho que sim, Maura. Maura tem razão. Foi logo na aula a seguir à apresentação, ou seja, foi logo na aula 1. Foi na de sexta. Mas de qualquer maneira, atenção, nós vamos falar na aula 12, na segunda-feira que vem, vamos falar nos fatores internos e vamos falar outra vez na audição, na visão. Eu sei, Abniles, eu sei. Ok? Eu sei que não nos preocupe com isso, está bem? Mas está lá a falar. Ok? Mas registrem. Eu também nessa aula disse que nós íamos voltar a falar. Cá está. Ok? Certo? Quando o condutor, isto é muito importante, quando o condutor duvidar da segurança da manobra, obviamente não a deve executar. Sempre que tínhamos que ultrapassar, ocuparmos o lado esquerdo, ok? Da faixa de rodagem, destinada, regra geral, ao trânsito em sentido contrário. Ou seja, se estamos a ultrapassar, embora não exista uma distância lateral quantificada para os outros automóveis, existe para os veículos de duas rodas o tal 1,5 m, para os outros não existe, mas a mesma tem que ser suficiente para que não haja colisão lateral com o veículo que vocês estão naquele momento a ultrapassar. Sempre é importante também, que é uma falha que eu tenho notado quando eu obrigo os alunos a fazerem uma ultrapassagem, é que vocês precipitam-se e retomam a direita, ou seja, fazem ele vai ultrapassar, ok? Muito bem. E agora, quando ele, reparem, nós, possivelmente, exatamente, e agora aqui, vocês mal passam por veículo, normalmente encostam-se logo. Não se esqueçam, é obrigatório a sinalização pisca, certo? Para retomarem a direita, neste caso, porque vão informar o veículo que vocês estão a ultrapassar que vão regressar à posição normal. Só quando vocês o virem pelo retrovisor interior, quando virem todo o carro que vocês acabaram de ultrapassar, é que vocês podem regressar à direita. E vocês, quando acontece isto, a vossa maior falha é na retoma da direita, vocês são muito precipitados. E
Mal passaram, pensam que já passou tudo e ainda estamos metade do carro por passar e vocês já estão a virar para a direita. Obviamente isso é muito perigoso. Portanto, retomem a direita em segurança. Porque se vocês escolheram o local certo, a situação indicada, se não vem ninguém de frente, não há pressa em vocês retomarem a direita. Portanto, retomem essa direita em segurança. Ok? Entendido o que eu acabei de dizer? Certo? Pronto. Depois, nem só o veículo que ultrapassa tem direitos e tem deveres. Certo? Ou seja, tem deveres. O veículo ultrapassado, ou seja, neste caso, nós vamos ultrapassar o veículo preto, aquele condutor do veículo preto, e isto sai muitas vezes, também tem deveres. Tem o dever de, a linguagem que eles utilizam é facultar a ultrapassagem. Facultar a ultrapassagem. O que é isto de facultar? É facilitar. Facilitar. O que ele é obrigatório fazer é encostar-se mais à direita. Okay? Portanto, o veículo ultrapassado, o que está a ser ultrapassado, tem o dever de facultar, de facilitar, encostando-se o mais possível à direita. E a linguagem correta que eles utilizam é não pode aumentar a velocidade. Não pode aumentar a velocidade. Porquê é que eles dizem não aumentar a velocidade? Porque engloba o manter ou o reduzir se necessário. Portanto, nós ao dizermos não aumentar, estamos a dizer que ele tem que manter ou reduzir se necessário. Ok? Portanto, nem só o veículo o veículo que está a ultrapassar tem deveres. O veículo ultrapassado também tem. Okay? Não esquecer, e também já foi falado, ok? Aquela situação, eu acho que vou abrir outro que é mais fácil, senão. Aquela situação que é válida fora, só é aplicada esta lei fora de uma localidade quando a via tem. Não se lembram disto? Uma via de trânsito em cada sentido. Há um determinado tipo de veículos que têm que guardar uma distância de segurança de 50 metros. Muito bem. Para quê? Porque é que eu estou a falar aqui? Porque esta regra existe para haver o quê? Uma facilidade na ultrapassagem. Porque se eles fossem demasiadamente juntos, quais é que são os veículos? Veículos pesados e veículos de marcha lenta. Condutores de veículos que circulem em marcha lenta e condutores de veículos pesados devem manter em relação aos outros veículos uma distância nunca inferior a 50 metros para permitir a ultrapassagem destes em segurança. Também já foi falado e está a ser aqui relembrado porque isto tem a ver com a ultrapassagem. Certo? Para terminar a parte da ultrapassagem, anotem locais onde a mesma é proibida. A ultrapassagem é proibida nas lombas, imediatamente antes e nas passagens de nível, imediatamente antes e nos cruzamentos e entroncamentos, imediatamente antes das passagens assinaladas para a travessia de peões e para a travessia de velocípedes, sempre que a visibilidade seja reduzida. Os outros estão a ouvir bem? Ou é só a Beneles?
Estão a ouvir-me bem ou não? Deu um corte? Ok. Então espera aí, vamos lá então repetir. A manobra de ultrapassagem é proibida nas... Esperem aí, que acho que é mais fácil assim. Não me estão a ouvir, é? Estão a ouvir-me ou não? Ah, ok. Deve ter sido alguma falha aqui. Pronto, mas esperem aí que eu vou-vos ajudar aqui noutra coisa. Ok. Ultrapassagens proibidas. Lombas. Imediatamente antes e nas passagens de nível. Imediatamente antes e nos cruzamentos e entroncamentos. Imediatamente antes das passagens assinaladas para a travessia de peões e de velocípedes. Nas curvas de visibilidade reduzida. Em todos os locais de visibilidade insuficiente. Sempre que a largura da faixa de rodagem seja insuficiente, ou seja, que seja uma via estreita, ok? De um veículo, esta sai. De um veículo que esteja a ultrapassar um terceiro. Ou seja, vocês imaginem aquele veículo cinzento está a ultrapassar, vocês não se podem meter nem ao lado dele, nem a ultrapassar colados a ele o veículo preto. Tem que deixar o cinzento concluir e depois, se tiverem espaço, é que vocês iniciam a vossa manobra de ultrapassagem. Não podemos ultrapassar um veículo que já esteja a ser ultrapassado por um terceiro. Ok? O som está bom agora ou ainda não está? Já está ok? Sim ou não? Ah, ok. Pronto. Atenção a uma coisa, que é para terminarmos esta parte das ultrapassagens proibidas e da parte da ultrapassagem. Ok? Para avançarmos. Quando nós falamos aqui na visibilidade reduzida, reparem, desculpem, que aqui diz, quando fala em insuficiente, diz em todos os locais de visibilidade insuficiente. Por exemplo, imaginem que vocês estão numa autoestrada e que está muito nevoeiro. O que é que vocês acham? Podemos ultrapassar? Nevoeiro mesmo intenso. Podemos ultrapassar? Não. Ok? Portanto, ela é mesmo proibida em todos os locais em que a visibilidade seja insuficiente. Mas, reparem, aqui diz na curvas de visibilidade reduzida. Não diz em todas as curvas. E é uma pergunta que sai. A ultrapassagem é proibida em todas as curvas. Não. É proibida nas curvas de visibilidade reduzida. E atenção aqui a outra coisa. Mesmo que a visibilidade seja reduzida, há curvas em que é permitido ultrapassar. Sabem porquê? Está aqui um veículo. Este local é de visibilidade reduzida. Certo ou não? Estão a perceber? Eu posso ou não posso ultrapassar? Posso ou não posso ultrapassar? Posso. Porquê? Porque existem duas vias de trânsito no mesmo sentido. Portanto, nos locais de visibilidade reduzida, passa a ser permitido ultrapassar desde que exista
outra via de trânsito no mesmo sentido que o meu. Ok? Agora, neste mesmo sítio, se a visibilidade fosse insuficiente, tivéssemos nevoeiro, então deixava de ser permitido. Por isso ela é proibida em todos os locais de visibilidade insuficiente. Ok? Regra geral, é proibida em todos os locais de visibilidade reduzida, exceto se existirem duas vias de trânsito, pelo menos duas vias de trânsito, no nosso sentido. É isto que vocês têm que perceber. Porque sai lá dos vários tipos e vocês têm que interpretar aquilo que vos é dito, que é o que está aqui. As ultrapassagens são permitidas nos casos anteriores, exceto em locais de largura insuficiente e locais de visibilidade insuficiente e também imediatamente antes das passagens assinaladas para a travessia de peões e velocípedos. Portanto, elas são permitidas nos casos anteriores, exceto nestes, sempre que na faixa de rodagem existam duas ou mais vias de trânsito no mesmo sentido. Ok? Portanto, aqui, o que está entre parênteses, elas são sempre proibidas. Nos outros locais restantes que não estão aqui entre parênteses, daqueles locais que nós identificamos atrás, passam a ser permitidas desde que existam duas ou mais vias de trânsito no mesmo sentido. Entendido ou não está entendido? Não esquecer, regra de ultrapassagem, contornação grave, sendo que quando não executada de forma segura, na autoestrada e nas vias reservadas, ou vias equiparadas, que é a mesma coisa, passa a ser muito grave. Por exemplo, ultrapassar pela direita na autoestrada. Porque na autoestrada não há mudanças de direção à esquerda, ninguém vai estacionar do lado esquerdo, portanto a ultrapassagem é proibida pela direita. Muito grave se o fizermos. Já agora, estão a ver esta situação que vocês estão a ver aqui na imagem? Isto que está aqui na imagem? Neste caso, reparem, temos ali uma curva, mas é permitido ultrapassar porque existem duas vias de trânsito no nosso sentido. Aquela é que é de sentido contrário. Portanto, apesar de ser um local de visibilidade reduzida, nós podemos ultrapassar porque existem duas vias de trânsito no mesmo sentido. Se tivesse nevoeiro, era mesmo proibido. Tá? Já agora, registrem aí a primeira palavra-chave, número 30. Número 30. Paulo, já consegues ouvir? Acho que entrou agora. Não. É pela marcação que tem. Ok? Assim, às vezes neste tipo de imagens é difícil, mas na imagem global, mediante a via que vocês estão a circular, vocês conseguem identificar se tem ou não vias de trânsito no vosso, se são duas vias de trânsito no vosso sentido, porque posteriormente deve ter tido a sinalização a indicar isso. Ok, Abniles? Certo? Mas também é fácil, pela linha também tem a linha, aqui é descontínua, ali é contínua, portanto aí também divide os sentidos, portanto, numa imagem mais aberta, digamos um ângulo mais aberto, vocês conseguem perceber melhor, conseguem ver isto. Ok? Está? Ok, vamos para a manobra seguinte. Mudança de direção. Deixem ver aqui. Ok, manobra de ultrapassagem. Ok, manobra de mudança de direção. Ok. Muito bem. Em relação à mudança de direção, é a manobra número 30. Ok? Primeira palavra-chave, aula 11, número 30. A mudança de direção é então a manobra que permite o condutor alterar a sua trajetória a fim de retomar a sua circulação na via da direita ou na via da esquerda. Ou seja, é quando nós mudamos de direção. E as únicas mudanças de direção que existem é para a direita ou para a esquerda. Já agora, em termos de exame, em termos de indicações do vosso instrutor, sempre que o instrutor ou o examinador não disserem nada, é para seguirem em frente. Sempre que não existir frente, quer dizer que vocês têm que sair
mudar de direção à direita, e sempre que não exista nem frente nem direita é que vocês mudam de direção à esquerda. Sempre que existem estas indicações, ou seja, existe frente, mas o examinador ou o instrutor quer que vocês mudem de direção, eles dizem, vamos mudar de direção à direita, vamos mudar de direção à esquerda. Ok? Não existindo nenhuma indicação, seguem em frente, não existindo frente, viram à direita, não existindo frente e direita, mudam de direção à esquerda. Assim como nas rotundas, se não vos for dada nenhuma indicação, saem na primeira saída. Já agora, importante. Portanto, a mudança de direção é a manobra que nos permite o condutor alterar a sua trajetória, ok? Só é, mais uma vez, como qualquer manobra, só é permitido efetuarmos esta manobra num local que seja permitido a realização da mesma e de forma a não causar perigo ou embaraço para o trânsito. Cuidados prévios. Verificar se não existe sinalização que proíba a manobra, que pode ser uma sinalização vertical, aqueles sinais de proibido virar à esquerda ou à direita, ou um sinal de obrigação que nos obriga a virar à direita ou a virar à esquerda, por exemplo. A situação da linha contínua, ok, que é muito importante. Vamos para a esquerda, tem lá uma linha contínua, não podemos mudar porque a marca rodoviária não nos permite, ok? Não esquecer sempre, e isto é algo comum e é algo que vocês, quando andarem na parte prática, não se podem esquecer, que é, independentemente de ser para a esquerda ou para a direita, há duas coisas comuns. A moderação da velocidade. Portanto, quando o vosso instrutor disser vamos mudar de direção à direita, vamos mudar de direção à esquerda, o primeiro procedimento que vocês têm que ter é, pelo menos, tirarem o pé do acelerador. Não é continuarem a acelerar, porque senão vão perder, e depois às vezes dizem, era aqui, que até passam o local para mudar de direção e não conseguimos mudar porque vocês não adequaram a velocidade. Portanto, não se esqueçam, o primeiro é sempre, independentemente de ser para a direita ou para a esquerda, é a moderação da velocidade. O outro, que é o primeiro, antes dessa moderação, qual é? A sinalização da manobra, o pisca correspondente. Antecipadamente, o pisca é como a RTP1, sempre o primeiro. Portanto, vamos mudar de direção, primeiro pisca. Depois, adaptação da nossa velocidade, moderação da nossa velocidade. É claro que depois vocês vão ter que estudar e verificar qual é a fisionomia da viragem, se é uma perpendicular, se é uma curva menos ampla, se vão para um local a subir ou a descer, se é estreito ou se é mais largo. Para quê? Porque dependendo desse local, vocês vão ter que reduzir mais ou menos a vossa velocidade para fazerem a manobra de direção em segurança. Portanto, isto é comum. Então, o que é que difere em relação a mudarmos à direita ou à esquerda? Vai ser, obviamente, o pisca correspondente e o posicionamento. A maneira como vocês se posicionam. Já agora, e uma chamada de atenção, isto principalmente quando é à esquerda, é que às vezes isto acontece e eu continuo sem perceber porquê. Ok? Vocês se calhar já viram isto, não é? E normalmente nós temos linha contínua, certo? E às vezes até temos... E depois temos assim o tracejado, que às vezes está assim. Outras vezes nós temos uma mudança de direção, ok? E nós até temos sempre linha contínua, mas depois tem 3 tracinhos aqui e tem 3 tracinhos aqui. O que é que representa estes 3 tracinhos? É para, por exemplo, o veículo que venha daqui... Quando quiser mudar de direção à esquerda, passa por cima deles para virar para a esquerda. E estes 3 tracinhos aqui é para o veículo que vem daqui. Quando quiser mudar de direção à esquerda, mudar ali. Desculpem lá, que isto depois alterou. Aqui e fazerem isto. Estão a entender o que eu estou a dizer? Agora, eu não percebo porque é que raio vocês lembram-se de passar sempre fora dos traços. É sempre. Estamos às vezes nas últimas aulas, estamos quase a ir exame prático e vocês simplesmente têm lá os traços que é indicar o local exato onde vocês têm que passar para o carro e vocês, como vêm a fazer mal, já começam a fazer tudo errado e passam ao lado do estado. Reparem, às vezes tem aqui o stop e vocês aqui paradinhos e é só irem com o carrinho direitinho e chegarem ali a virar e vocês começam a virar assim e passam fora dos carros, dos traços. E é que isso, atenção, estão a calcar uma linha contínua. Porque se os traços estão ali,
É para vocês passarem lá. E, ok, alguns sítios não se vê bem. É verdade. Mas há outros sítios que se vê bem. Estão lá as marcas perfeitamente identificadas e vocês passam ao lado. E eu não percebo porquê. Ok? Pronto. Agora, vamos lá então fazer a teoria. A teoria é simples. Deixem-me só pôr aqui um bocadinho para trás, que eu há bocado vi para aqui. Ok. Quando a mudança de direção é para a direita, quando a mudança de direção é para a... continua a falhar? Esperem aí, eu acho que... Está normal? Ok, também estou a achar estranho, porque estou a dar aulas no mesmo sítio que do costume. A internet é a mesma. Ok, pronto. Deixem-me só pôr aqui para trás outra vez, a ver se eu encontro aquilo. Ok. Quando a mudança de direção é para a direita, okay, não se esqueçam, a lenga-lenga é executar a manobra no trajeto mais curto. O que é isto do mais curto? Nós temos o cruzamento, por exemplo. Ok? Estamos aqui e basicamente o que vocês têm que fazer é sinalizar e, sem colidirem, obviamente, com o passeio ou com a berma, ou passar pela berma, executarem a manobra no trajeto mais curto, ou seja, o mais próximo possível da berma ou do passeio. Por exemplo, imaginem que vocês faz assim curva, não é? Portanto, imaginem que é um cruzamento ou um entroncamento e que faz assim curva e nós vamos para a direita, certo? O que é que vocês fazem? Fazem aqui este redondinho, não é pararem aqui e depois virarem para a direita. Não, neste caso, paramos o veículo aqui, se até se tivermos stop, e fazemos isto assim. Ou seja, sempre no trajeto mais curto, o mais próximo possível da direita. Há sítios em que virar à direita será na mesma uma perpendicular. Porquê? Porque o próprio passeio faz assim aquele ângulo de 90 graus. Faz isto, como por exemplo aqui. Para virar à direita, é assim. Ok? Agora, imaginem que a mudança de direção à direita é assim, ou seja, faz curva, vocês têm que ir sempre aqui coladinhos aqui e mudamos de direção à direita. Portanto, tem que posicionar, não é chegarem aqui que é um erro e isso dá reprovação. Vocês chegam aqui às vezes e param aqui e até acaba aqui uma mota. Não, completamente errado. Certo? Portanto, não façam isso. O passeio faz redondo, vocês vão para a direita, trajeto mais curto. O mais próximo, tem que levar isto mesmo a sério. Agora, também não calquem passeios. Portanto, o mais próximo possível do limite direito. Outra coisa, o pisca só se desliga quando estiverem direitinhos. Ele às vezes até se desliga por ele. Se não se desligar, vocês vão lá e desliguem. Mas só pode cessar é encerrarem o pisca, deixar de dar pisca, depois de estarem direitos na via. Se ele desliga, vocês dão, vamos à direita e vocês dão pisca e às vezes dão um jeito ao volante e ele desliga. Desliga, por isso é que ele faz barulho. Vamos lá pô-lo outra vez. Só pode ser desligado quando vocês terminarem. Há uma pergunta que sai teórica sobre isto. O pisca só pode ser desligado após conclusão da mudança de direção. Ok? Direita, trajeto mais curto. Esquerda. Vamos lá ver como é que se faz mudança de direção à esquerda. Porque aqui, e atenção que existe, é a segunda maior causa de reprovação em exame prático. A segunda maior causa de reprovação em exame prático é mudança de direção, principalmente a mudança de direção à esquerda, porque há duas coisas muito importantes. Primeiro, é nós sabermos se a via onde nós estamos a circular é de 2 sentidos ou se é de um sentido. Por exemplo, vou pôr esta de um sentido. Ou seja, se eu vier daqui e a indicação for vamos mudar de direção à esquerda, vocês o que têm de fazer é, com devida e necessária antecedência, aproximar o meu veículo do eixo da faixa de rodagem, ou seja, daquela linha que separa
um sentido do outro sentido, tal chamado eixo. Fazem este movimento aqui. Este movimento aqui é o tal movimento, aqui não dá para fazermos, mas é o tal movimento necessário que, se houvesse, por exemplo, se houvesse uma continuidade da via aqui, e se houvesse espaço aqui, este veículo, um veículo que pudesse vir atrás de nós, ultrapassasse pela direita. A tal situação de ultrapassar pela direita. Mas, essencialmente, eu quero toda a gente a pensar nisto e a fixar isto, porque isto é importante, ok? O estar no eixo da via, e eu vou desenhar aqui um eixo, o estar no eixo da via não é como vocês às vezes fazem assim. E o carro fica todo atravessado. Não. O estar no eixo da via é vocês meterem o carro assim. E não assim. Depois revejam a aula, ok? Muitas vezes é limpar a cache, que conseguem... Aí vou fazer refresh outra vez.